Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Olá, bom dia para você que está sintonizado aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Este é o Manhã Boa Nova, começando agora com as nossas notícias e informações, sempre com muita espiritualidade e alegria para você iniciar bem o seu dia e a sua manhã. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, desejo a todos aqui da nossa equipe, a você que tenha sempre um ótimo dia, né? Uma ótima manhã junto aqui conosco, acompanhando mais um tema muito importante, bem bacana para discutirmos, para aprendermos. Vamos estudar um pouco sobre esse tema aqui. Você vai sempre aí deixando o seu recadinho para nós, né, nas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp e aí com as nossas telefonistas também. Gente, o Ministério da Igualdade da Espanha, ele lançou uma campanha para incentivar mulheres preocupadas com a aparência a ir à praia neste verão. O verão também é nosso, diz o slogan da campanha, que retrata 5 mulheres de diferentes formas e tamanhos relaxando na praia, sendo uma delas de topless e mastectomizada, que é a retirada total ou parcial da mama. Segundo o Instituto das Mulheres, que dirigiu a campanha, é uma tentativa de mostrar que todos os corpos têm valor. A Antônia Morilas, que é diretora da entidade, disse que as expectativas sobre a aparência afetam não apenas a autoestima das mulheres, mas negam seus direitos. Todos os corpos são válidos e temos o direito de aproveitar a vida como somos, sem culpa ou vergonha. O verão é para todas, escreveu Irene Monteiro, ministra da Igualdade da Espanha, em sua conta pessoal no Twitter. Na mesma rede social, a ministra de Direitos Sociais do país, Ione Belarra, disse: todos os corpos são corpos de praia e montanha. Nossos corpos devem ser cuidados, respeitados e apreciados. Mas a campanha não agradou a todos. Houve quem perguntasse se ela deveria ser ampliada para incluir homens fora do chamado padrão de beleza. Já o político de esquerda Caio Lara disse que a campanha era o cúmulo do absurdo, entre aspas, né, tentando aí também, entre aspas, criar um problema onde não existe. Nós queremos saber, né, o que você achou dessa campanha, Edson Figueiredo, tudo bom? Bom dia, Vanessa, tudo bem, querida? É um prazer Tudo estar aqui. ótimo. Bom, primeiro que eu senti falta mesmo dessa dos homens, né? Uns homens barrigudinhos igual eu, assim, mais velhinho. Verdade, faz falta. Faz falta. Mas aí o texto fala, né, que tem uns homens revoltados lá. Sim, verdade. Mas eu acho interessante o seguinte, a gente parar para pensar, né, Vanessa, para que estão fazendo essa campanha? Porque justamente perceberam, há uma percepção de que existe um certo preconceito de fato em relação a algumas questões do corpo, da forma do corpo, né? Você viu esse caso aí da moça fazendo topless, mas sem o seio, não sei se ela tá sem um dos dois os seios, os dois seios. Então, É um só. é um só, né? Mas É. de fato, o que que a gente percebe que há no mundo, né? Criou-se um padrão de beleza, até onde se sabe, em função de interesses ou de coisas desse tipo, criou-se um certo padrão de beleza. E isso faz com que as pessoas que não se encaixem, né, nesse padrão de beleza se sintam deslocadas ou não se sintam bem com elas mesmas, né, de se mostrar de fato. E aí vem uma certa desvalorização de si mesmo, né? Que é o que a campanha aí, pelo que eu entendi, tenta mostrar, na verdade, né? Olha, você tem que se valorizar, porque todo corpo é válido, né? Então, eu, na minha opinião, eu acho que é válido. Aqui no Brasil, nós não temos aquelas campanhas mensais para abrir a mente das pessoas em relação a determinados assuntos. Sim. Câncer de mama, a questão dos homens, né, da próstata, violência contra a mulher, infantil, ou seja, nós temos essas campanhas, né? E por que elas são feitas? Porque precisa chamar atenção, infelizmente, às vezes as pessoas esquecem, às vezes as pessoas se acomodam, né? Eu sou favorável a essa campanha.
Apesar de que eu acho que tinha que incluir os barrigudinhos igual eu. Só ficou faltando essa parte, de É, resto tá perfeita. é. Realmente, muito importante o que eles Mas, dizem aqui, né? mas você Sim, acha que essa questão do padrão da beleza é uma coisa que não está perceptível, né? Mas criou-se isso, tá certo? sim, Né? Você totalmente. olha pelos manequins que tem nas lojas, né? Eu não sei se eles fazem aqueles manequins para economizar dinheiro na hora de fazer, para economizar no material, né? Mas você olha, você vê, existe ali um padrão que foi criado, e aí as pessoas que não se encaixam, né, não se enquadram, não se sentem à vontade para isso, né? Exatamente. Essa campanha você pode também, você que está acompanhando, pode acompanhar, tá na internet, nessa matéria que a gente pegou do site da BBC, se você quiser entender um pouquinho mais, ver a foto, que é essa foto que a gente citou, que tem essas mulheres, né, de topless, com mastectomia, sim, retirada parcial da mama, então estão na praia, é bem interessante mesmo, se você quiser acompanhar um pouquinho mais. Agora, por que nós precisamos ainda falar sobre preconceito contra mulheres ainda 2022, ainda atualmente, né, Edson? Então, eu ampliaria, tá, Van, se você me permitir, Sim, esse caso que você está falando contra as mulheres em função dessa campanha, né? Mas o é, preconceito, ele está aí, presente no mundo, de uma forma, assim, bem ampliada, né? É, Então, o problema do preconceito em si é a ignorância que existe sobre determinado assunto. Então, quando você desconhece alguma coisa, você cria um certo preconceito em relação àquilo. Eu vejo como uma parte de ignorância, de você não entender a situação do outro, coisa desse tipo, né? Nesse aspecto aí, nós estamos falando do preconceito em relação à aparência, né? Porém, a mulher sofre preconceito em uma série de outras coisas, né? A gente citou aqui é, essa questão, por exemplo, da violência contra a mulher. Por que que existe? Porque há o preconceito. Nós vivemos num país extremamente machista, um país em que é liberado tudo para o homem, mas para a mulher as coisas são veladas. Haja vista, né, Vanessa, o problema todo que a Maria da Penha enfrentou para sim, conseguir estatuir aquela lei. Eu estava lendo recentemente sobre isso. A mulher precisou ir para órgãos internacionais para que o assunto viesse de lá, de fora para cá, para ser discutido, né? Então, existe o preconceito em função da ignorância ou em função do desconhecimento, de ignorância no aspecto de desconhecer a outra questão, né? Só para completar um pouco mais, eu estava vendo também um estudo que é feito com crianças em vários países, tá? E de etnias diferentes também, interessante isso, né? E eles colocam as crianças para falarem, eles dão dois bonecos para as crianças, né? Um branquinho e um escuro, né? Para as crianças falarem sobre aquilo, tá? E aí você percebe que não existe até um determinado momento o preconceito da criança em relação àquela questão da cor. Mas conforme você vai avançando a faixa etária da criança, começa a ver, mas não é porque a criança traz isso consigo. Ela aprende no meio em que ela está. Ela aprende com a convivência, né? A criar esses padrões, vamos assim dizer, e por ser consequente, né? Consequentemente, cria o preconceito. Então é nesse aspecto que eu falo que o preconceito existe, porque existe a ignorância sobre o outro, né? Sobre a outra situação. E em relação às mulheres, é isso que a gente vivencia. A gente vive num país machista, né? Ainda. exatamente, ainda, Edson, ainda, infelizmente. Para falar também sobre essa campanha, que é uma campanha do governo espanhol, que foi feita para combater o preconceito contra mulheres, para falar sobre o que ela achou dessa campanha, sobre por que ainda precisamos falar, né, desse preconceito atualmente, está aqui conosco também a nossa querida Aline Varela. Tudo bom? Bom dia.
Olá, Van, bom dia, Edson, meu querido, que alegria, como é bom ver vocês. Ai, antes de mais nada, parabéns, parabéns, tudo de maravilhoso para você, lindona. Que Jesus te abençoe muito nessa sua nova jornada, nessa primavera maravilhosa que se inicia na sua vida, que vem aí com muitas bênçãos para você. Sinta-se muito beijada, muito agarrada aí por mim, viu? Obrigada, Aline. Obrigada para você também, viu? Parabéns aí. Que eu perdi aí, hein? Eu As tô boiando. duas, as duas Ah, aniversariantes de novembro, 8 e ah. 9. Já pensou? Olha, e eu perdi, meu Deus. Então, parabéns para as duas, lindas. Beijo, Obrigada, Edson. beijos mil daquele que está aqui voando aqui, não está nem percebendo o que está acontecendo. Você está perdoado, você Imagina. está perdoado. Mas eu recebo com todo amor, com todo carinho esse seu beijo aí. Gratidão. Eu Que também, obrigada. interessante todo esse movimento, né, de olhar para essa questão do preconceito contra a mulher, né? A história da mulher, ela é muito bombardeada. Eu, dentro de um seminário que eu participei, a palestrante, ela falava assim, o dia que a mulher estiver à frente de poderes, o mundo muda, porque a mulher ela é mais emotiva, ela é mais acolhedora, ela consegue ser mais materna, porque isso é o instinto da mulher. E ela falava assim, o homem tem medo de perder este poder, né? Então ele utilizou da força durante milênios como uma forma de manipular esse poder que é natural da mulher, né? Nosso. E daí a gente tem uma história de milênios nesse processo de castração da mulher. E eu falo, eu honro todas as mulheres que vieram antes, dando cara a tapa, gritando, botando sua voz, né, pagando um preço muitas vezes muito alto, até mesmo com a sua própria vida, de hoje nós mulheres estarmos no ponto que estamos. Hoje a gente consegue ter direito sobre o nosso corpo, hoje a gente consegue falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente consegue trabalhar, conseguimos manter uma casa, enfim, hoje, em 2023, a gente tem muitas coisas, mas se a gente for olhar, até mesmo o Edson comentou sobre a Lei Maria da Penha, ela foi criada recentemente. Não tem, gente, não tem 50 anos essa lei, 20. Então, ainda são coisas que a mulher está caminhando para poder ter essa igualdade. Mas esse machismo ainda muito enrustido na cultura mundial, porque não é uma cultura local, é uma cultura mundial, ainda se leva um bom tempo ainda. E de poder saber que a Espanha está com essa campanha, né, de trazer esse movimento com mais enfoque, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, as pessoas estão olhando mais para as mulheres, mas é difícil ainda para o homem, né, que se conserva ainda nesse patamar desse machismo, desse poder patriarcado, onde o homem ainda acha que ele é dono, onde ainda ele acha que ele pode fazer o que ele quer com a mulher, que a mulher ali é um simples objeto, né? Tipo, propriedade minha, eu faço o que eu quero, se eu quiser bater, eu bato, se eu quiser castrar, eu castro, se eu quiser. Não importa, é minha daqui para frente, eu faço o que eu quero. Só que este mesmo homem, ele esquece que ele veio de uma mulher. É isso, nós vamos continuar falando mais sobre este tema aqui no Manhã Boa Nova de hoje e vamos trazer também uma notícia de Sorocaba que tem a ver com os homens. É o Novembro Azul, que é o mês voltado para a conscientização em relação à saúde do homem. Em Sorocaba, a rede pública de saúde oferece atendimento para os pacientes com diagnóstico, o tratamento do câncer de próstata. Apesar da oferta, o desafio ainda é convencer os homens a procurarem um médico.
O câncer de próstata é o segundo tipo de doença mais frequente entre os homens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 20% dos pacientes foram diagnosticados em estágios avançados da doença. No SUS, a porta de entrada para o atendimento é a Unidade Básica de Saúde. Neste mês, todas as unidades de Sorocaba estão enfeitadas de azul para lembrar os homens de que eles precisam se cuidar. A UBS do Cerrado atende em média 500 homens por mês, por exemplo, mas o número ainda é pequeno. Segundo a coordenadora da unidade, a Iracema Patriota Leite, este número chega a ser 7 vezes menor do que os atendimentos às mulheres. Realmente, ainda é um problemão esse aqui também, né, Edson? É, o preconceito. Sabe essa coisa do machismo? Aí vem o preconceito. Porque você tem que fazer os exames, você sabe como é que funciona o exame, né? Não preciso falar aqui, tá certo? Então, vem essa coisa aí. O preconceito mata, tá? Além da ignorância, ele mata também. E só que as pessoas não se conscientizam, por isso a necessidade das campanhas. E por isso, inclusive, a necessidade da campanha na Espanha, né? Exato. Talvez a gente tenha que fazer essas campanhas tipo Espanha aqui também no Brasil, né? Para acabar um pouco, ou pelo menos tentar despertar nas pessoas esse olhar menos preconceituoso em relação às pessoas em si, a aparência, a forma de se vestir, ou coisa que o valha, né? Mas é aquilo, viu, Vanessa? Mata, porque as pessoas com preconceito de ir ao médico fazer os exames acabam descobrindo tarde, né? Algo que poderia ser descoberto antes. E quando descobre que está com câncer de próstata, por exemplo, aí às vezes já está tarde, né? Deixam de se cuidar, né? Por Então, causa do preconceito. exato, fica o nosso alerta aqui e a nossa satisfação em ver, né, em Sorocaba as unidades básicas de saúde, aí todas de azul, né, enfeitadas, para lembrar e trazer esse alerta. Vamos falar aqui na nossa programação sempre também, muito importante. E como nós podemos entender o preconceito, mas pela visão espírita, Edson? Então, na verdade, se o espírita de fato estudasse, né, se aprofundasse nas obras básicas, perceberia que não deveria haver preconceito, nem de raça, nem de cor, de credo, né, de condição sexual e por aí afora. Porque você aprende o quê na doutrina? Que nós somos espíritos. O espírito em si, ele é uma energia. Ele não tem um corpo formado, se é gordo, se é magro, é uma energia, né? Sim. Não tem sexo, não tem raça, porque nós somos, espiritualmente falando, do planeta. Se nós estamos aqui no planeta Terra, todos nós somos do planeta. E em condições de encarnar em qualquer país do mundo, em diferentes condições de raça, de cor, por aí afora. Então, quando você traz para dentro da sua compreensão esse tipo de ensinamento, acaba o preconceito, de todo jeito, né? Mas é preciso, como eu falei, estudar e ter a compreensão disso. Porque a doutrina veio justamente para acabar com a ignorância que provoca o preconceito. Se você pega, por exemplo, sobre a questão da igualdade do homem e da mulher, já tem lá na questão no Livro dos Espíritos, falando lá em 1857 que qualquer desigualdade, né, do homem em relação à mulher é um absurdo, tá certo? Em relação também à questão da racial, tem tratado lá, né, de que não se deve ter escravos ou coisa desse tipo. Quer dizer, então, os espíritos alertam isso já em 1857. Mas é preciso, como eu falei aqui, que haja a compreensão adequada, né? Eu, quando entendo que eu sou um espírito e que eu posso reencarnar em situações diferentes, eu deixo de ter preconceito, você concorda? Concordo, com certeza, Edson. E você, Aline, o que você acha? Essa colocação do Edson, né, que traz essas reflexões mais profundas para a gente, ela é essencial, né? E se a gente consegue partir
do ponto de vista que o espírito não tem sexo e que momentaneamente nós estamos como mulher, momentaneamente estamos como homens, né? É porque nós temos ainda uma grande necessidade de aprendizado aí. E eu acho muito legal essa troca, essa inversão, um período de encarnação como mulher, um período de encarnação como homem, justamente para a gente polarizar essas energias dentro de nós, para que justamente esses conceitos, esses preconceitos, eles sejam extintos e para que a gente possa realmente se olhar por igual, que acho que assim, né, a partir do momento que a gente começa a olhar o ser humano de igual para igual, muita coisa acaba sendo eliminada, né? As grandes chagas da humanidade, as grandes dores da humanidade, é justamente a falta desse olhar de igual para igual. Eu, momentaneamente, estou como mulher, momentaneamente o Edson está como homem, mas isso não quer garantir que numa próxima encarnação não esteja como homem e nem como o Edson esteja como uma mulher. E a gente sabe que os espíritos em si não têm sexo. O espírito em si não tem. Então, qual é a necessidade de nós estarmos neste momento, neste corpo, que nós precisamos aprender para evoluir dentro deste corpo, dentro dessas matérias? Então, hoje, eu como mulher, pode ser que lá atrás eu fui esses homens bárbaros que judiei muito de mulheres. E hoje eu preciso exercer o quê? A maternidade, preciso exercer esse acolhimento, esse olhar mais fraterno. E assim a gente vai, né? Dentro do que realmente é bem essencial e mais importante para o nosso aprimoramento moral. Então, caminhar, porque caminhar nesse processo evolutivo é justamente essa marcha que o Espiritismo levanta, né? A nossa reforma íntima. E já diz aí, reforma íntima. A gente se trabalhar e é olhar de igual para igual, com respeito, com amor, com humildade. Esse daí é o Permite, caminho da Vanessa e Aline, Sim, fazer um complemento? Até claro. dentro, dando sequência no que a Aline está dizendo, Uhum. é só a gente imaginar que amanhã, por exemplo, eu posso querer reencarnar na África, né? Por quê? Exato. Eu, como espírito esclarecido que sou, posso chegar lá no plano espiritual e chegar à conclusão de que é a necessidade de que espíritos mais esclarecidos em alguns quesitos espirituais, por exemplo, também, né, da espiritualidade em si, reencarnem nesses povos mais, vamos assim dizer, a gente pode falar que atrasados em termos de, talvez, de cultura, de entendimento e por aí afora, né? E até socialmente, para ajudar no processo de desenvolvimento. E é bem possível que, de fato, como espírito, a gente aceite esse tipo de missão, entendeu? Ou de situação. Então eu posso reencarnar. Aliás, o espírito em si não tem raça. É isso que a gente tem que entender. A raça se forma aqui na Terra devido às condições climáticas, às formas como se organizou as coisas. Então o espírito não tem raça também. Por isso que não deveria haver preconceito de hipótese alguma, né? Tá certo? Além Esse é o caminho, né, do é, olhar da igualdade, né? Sem dúvida alguma. Qual que é o maior tipo de preconceito do mundo, Aline? O maior tipo de preconceito é o próprio ser humano negar o que é o ser humano, indiferença de raça, cor, credo, né, religião, cultura, costumes, é o ser humano negar a sua própria raça. Como o Edson trouxe nessa raça planetária, onde que todos nós somos um só. Mas acho que o maior equívoco é quando a gente nega quem nós somos. Edson? achei fantástica a resposta da Aline, mas eu queria colocar um outro caldo aí para a gente, na minha opinião, e olhando, inclusive o que nós estamos conversando aqui, esse da raça é absurdo, né? Mas o religioso é o pior deles, na minha forma de ver. Uhum. Quando você tem preconceito em relação à religião do outro, ou à crença que o outro tem, nossa, aí você abre um campo para discussões homéricas, inclusive de imposições de poder. Basta ver as cruzadas, né, que nós tivemos aí,
essa coisa absurda de dizimar povos em nome do Cristo, que era só paz, que era amor, né? Que veio ensinar a união e por aí afora, né? Em nome dele, os caras iam lá fazer aquelas atrocidades todas. Quer dizer, a igreja que E se bem perpetuou. lembrado, né, Edson? É, é. Bem lembrado aí que você trouxe a época das cruzadas, a época da Inquisição, as Então, faxinas das mulheres É. no coletivo. A mulher não podia então, falar, olha, um chazinho para dor de barriga é bom, ela é bruxa, queime-a. é, é. Então, quando você tem esse tipo de preconceito em relação à crença do outro, você o desclassifica, porque é o que eu estou falando da ignorância, né? Por você não conhecer, aí você age com ignorância. Você pega, vamos pegar um exemplo dentro do próprio cristianismo. Eu sempre gosto de citar esse exemplo do Saulo de Tarso, que era preconceituoso em relação aos cristãos, né? Perseguia, mandou matar, mandou torturar, até que ele conheceu a verdade, vamos assim dizer, que o libertou daquele preconceito inicial e o fez mudar para pregar aquilo que ele combatia, sobre o qual ele tinha preconceito. Olha, que lição que nós temos aí, né? Então, só para resumir, eu acho que o preconceito em relação às religiões e às crenças é um dos piores que existe no mundo, porque é ele que causa as guerras. Nós vamos continuar com esse tema aqui do preconceito, dessa campanha, né, do governo espanhol, de outros que nós vamos trazer, citar ainda aqui no Manhã Boa Nova de hoje, mas também deixar um convite para você que está sintonizado conosco. E uma pergunta, né, se você já ficou sabendo da nova missão da Rádio Boa Nova aqui na Fundação Espírita André Luiz. Ainda não? Pois é, então eu vou trazer aqui mais informações para você. A RBN vai ficar de cara nova, nós vamos migrar das ondas do AM para o EFM. Que legal, né? Muito boa essa notícia. Essa migração vai permitir salvar mais vidas e levar a palavra consoladora do Espiritismo para mais ouvintes e, claro, com muita qualidade. Porém, isso só vai ser possível com a sua ajuda, sabia disso? Pois é, estamos com essa campanha, então, para você auxiliar a Boa Nova ficar, então, de cara nova, para a gente poder fazer essa migração. Acesse agora o site feal.com.br/barra Boa Nova de Cara Nova. Assim, tudo junto mesmo, desse jeito. Vai lá para você saber mais como ajudar aqui a nossa campanha também da FEAL, né? feal.com.br/barra Boa Nova de Cara Nova. Ou então, durante a programação, nós vamos ter aí o QR Code na tela também, para você escanear o seu celular. Então, durante os programas aqui da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, também vai ter essa possibilidade para você escanear e ter na tela aí, né, ter as opções para ajudar a gente, então, a continuar com essa missão salvadora aqui da Fundação Espírita André Luiz. Então, vamos lá, Boa Nova de Cara Nova, feal.com.br/barra Boa Nova de Cara Nova. Acesse para você ter mais informações. Gratidão a todos aí que já estão, né, colaborando para essa migração do AM para o EFM, vai ser bem bacana, bem legal. Vamos falar mais um pouquinho se existe alguma dinâmica entre as nossas crenças e o preconceito, né, Edson? Eu diria que total, né, Vanessa? Com base nas coisas que eu já meio que falei anteriormente, o preconceito nasce da ignorância, né? E do desconhecimento. Porque às vezes muitas coisas são criadas, usos e costumes, né? E as pessoas não questionam. E aí, por não questionar, lembra, eu citei aqui o exemplo do Saulo e Paulo, né? Que era a mesma pessoa. O Saulo era perseguidor, depois que ele conheceu aquilo que ele perseguia, por puro preconceito, né? Por pura, sei lá, porque o modismo tem que ser assim, né? Os interesses também, e aí quando ele conhece a verdade, que ele parte por outro lado, aí ele sofreu preconceito do outro lado, que é porque os Verdade. próprios apóstolos também tiveram preconceito em relação a ele, e ele teve que sair pregando fora do ambiente em que estavam os apóstolos, quer dizer, ele é responsável por levar o cristianismo para fora, vamos assim dizer, do âmbito ali de Jerusalém e por aí afora, né? Então, olha que interessante, mas a dinâmica é essa, é a ignorância, a falta de conhecimento, a falta, inclusive, de entendimento da própria doutrina, no caso aí do espírita, né?
Porque quando você entende que você pode reencarnar em corpos diferentes, em raças diferentes, em situações diferentes, você deixa de ser preconceituoso. Aline? É interessante tudo isso, né? E eu estava aqui pensando, conforme o Edson estava falando, e me veio alguns pensamentos assim aleatórios, mas com bastante fundamento. O preconceito ele existe diante daquilo que nós fomos criados, né? Então, o que é certo para mim, como a minha família considera o que é bom, o que é ruim, o que a minha cultura também traz de acertos e não acertos. E eu, por viver tudo isso, eu vou me manter fiel e leal a toda essa história. Então, nós vamos sendo criados com regras, nós vamos sendo criadas com verdades que nós carregamos dentro de nós. E hoje, dentro da proporção que nós temos, onde as coisas estão sendo reveladas, mostradas, que todos esses conceitos, esses costumes que foram vindos de gerações e gerações, estão sendo extirpadas, estão começando a ser anuladas, né? Ou como dizem os irmãos de fé, né? Cair por terra essas verdades que hoje nós sabemos que não são mais verdades, né? Então isso é muito, muito importante. Quando nós olhamos para o preconceito, nós estamos dizendo: eu não concordo, eu não aceito, eu quero que seja deste jeito. Desse jeito é o que eu sei. Para mim, o correto é esse, porque eu vivenciei isso. Quando nós olhamos para um homem agressor, ele com certeza ele vivenciou a agressão dentro da família dele, aonde provavelmente o pai dele agredia a família, agredia a mãe. Então, o que ele leva para uma vida futura? Aquilo que para ele é certo. Aquelas palavras de ofensa que aquele pai falava e aquela mãe aceitava. Então, tudo isso vai sendo multiplicado desde um berço. Então, por mais que hoje nós falamos, né, hoje, por mais que é dito o que é bom, o que não é, nós percebemos que existe aí uma nova configuração de uma nova geração com mais compreensão. Então, eliminar esses conceitos já existentes de história vai levar tempo, mas o tempo eu dou o meu primeiro passo, eu tenho oportunidade de fala, eu tenho a oportunidade de realmente fazer o diferente, começando por mim, eu reconhecendo aonde que esses conceitos velhos já não servem mais. Porque por mais que nós falamos assim, não, eu sou espírita, porque eu acho bonito o espírita, né? Ele se coloca num patamar, assim, muitas vezes, de evolução que me assusta, né? Como se espírita fosse status, e não é. Ser espírita é condição moral de reajuste, de exercer humildade, né? E o espírita fala assim: eu sou espírita, mas eu não gosto daquilo. Você viu aquela pessoa? Olha, quantos julgamentos, quantas condenações, quantos preconceitos existentes. Eu abraço aquela causa de caridade, mas não faz a caridade consigo mesmo. Então, não adianta ser espírita. Por isso que eu falo, o espírita, ele é só uma consequência. Nós precisamos aprender a ser cristão, seguir os passos do Cristo. O espiritismo ele vem como um complemento de ensinamento moral. Quando nós começarmos a fazer isso, olhar para o ser humano de igual como Jesus fez, e Jesus não fundou nenhuma igreja, não fundou nenhum templo, ele simplesmente ele caminhava, vamos falar mais fácil, né? Caminhava pelo mundo levando seus ensinamentos e ajudou a todos que passou pelo seu caminho. Então, quando nós falamos de conceitos, preconceito, isso é dentro de nós. É a chaga da humanidade. Nós precisamos arrancar
isso de dentro de nós, na individualidade, e de aceitar que eu sou imperfeito e que eu preciso me melhorar. Aí a gente começa um grande passo de reajuste. E aí eu Sim. lembrei também que nesse caminho, ontem eu estava assistindo um filme, Aline, os filmes, né? E eu falo que é filme clichêzinho, que é aquele filmezinho gostoso para a gente assistir quando não tem nada para fazer. Não vamos assistir um filmezinho gostoso, né? E eu estava assistindo o Enola Holmes, o 2, aonde ela traz, né, o processo de ficção deles, mas a primeira greve das mulheres, aonde elas saem de uma fábrica e falam assim, não, a gente não vai mais trabalhar, justamente por causa do poderio do homem, do machismo. Então, assim, era uma fábrica de fósforo, onde eles trocaram a química, mulheres estavam morrendo, né? E eles estavam acusando o tifo, que era uma doença. Ah, as mulheres estão morrendo por tifos, porque eles encobriram que não era a doença, mas a química daquele produto que aquelas mulheres manipulavam. Então, pela primeira vez na história, as mulheres dizem não para a sua saúde. Isso é lindo, gente. Então, é por isso que eu falo, a gente vai lá de 1800, mulheres guerreiras que deram a cara a tapa, correndo o risco de perder o seu único sustento para levar o pão de cada dia para dentro de casa, mas elas tiveram força, elas tiveram coragem e enfrentaram e fizeram e ficou na história. E aí eu convido a todos que estão assistindo a gente de qual é o seu ato de coragem para consigo mesmo de olhar os seus preconceitos internos e fazer diferente. É, boa pergunta a todos que estão na nossa sintonia, viu, Aline? Excelente, muito bom mesmo. E aí, dentro dessa questão que você está falando sobre preconceito, e aí fazendo também até um link sobre essa campanha que fala especialmente, né, do preconceito sobre as mulheres, o que a gente vê também, né, Edson, entre as mulheres. Porque às vezes, quando ocorre algum caso de abuso dos homens, né? Falar também estava com essa roupa, por que que ela ficou com esse vestido curto, com esse shortinho? Então, é um preconceito das mulheres com as mulheres. E aí é mais um problema, né, nessa questão que a gente está trazendo hoje, né, Edson? Inclusive, quando você olha, eu já tratei desse tema em algumas questões, Uhum, fiz algumas palestras, já conversei com dirigentes espíritas também, desse tema aí, da questão do olhar que a mulher tem em relação à outra, mas também tem um outro olhar, e Aline, que não é falado, que a maioria dos dirigentes de casas espíritas não são mulheres, são homens acho que até palestrantes, viu? Vejo muito também, palestrante homem, mas um também. trabalho voluntário às mulheres, né? Então, Então, mas eu acho isso aí também bom, é por força da cultura, por força sim, dessa ignorância que existe, né? Desse pseudo-machismo que está por detrás, pano de fundo da nossa cultura, tá? Mas tem isso aí. Agora, por que que a mulher age assim, dessa forma como você citou, né? Preconceituosa em relação a outra mulher? Também por causa do meio, né? Da forma como foram educadas, da forma como das coisas que elas acreditam e por aí afora, tá? Infelizmente, o que falta de fato é o estudo e o que falta de fato é a compreensão de sair do lugar comum para ter um olhar diferenciado sobre as coisas, que é o que o Kardec propôs, na verdade. Bom, primeiro, o que os espíritos propuseram para Kardec e ele aceitou, né? E aí, quando você estudar a doutrina, você aprender a ter esse olhar diferenciado sobre as coisas, que vai ampliar a tua forma de enxergar, tá? Eu, quando falo determinadas coisas aqui, eu falo tentando olhar com esse olhar de não preconceito, esse olhar de observador das cenas, né, do que está acontecendo no dia a dia, e tentar, de alguma forma, colocar a doutrina em relação a essas questões todas. Por isso que eu fico admirado. 80% das pessoas que frequentam casas espíritas são mulheres e 80% dos dirigentes são homens. E palestrantes também, né? Quer dizer, também. há uma inversão aí, fruto
desse status quo, na verdade, né? Dessa situação que se criou e que faz com que as pessoas não reflitam fora do padrão. Infelizmente, é isso. Porque parece que Exatamente. refletir fora do padrão é você se expor, entende? É. E nem todo mundo está querendo se expor, né? Sim, com certeza. Você já falou um pouquinho, Aline, mas você pode falar um pouquinho mais sobre o que Jesus nos deixou, né, a respeito dessa questão do preconceito? Nossa, gente, falar de Jesus, eu acho que é uma responsabilidade tão grande, porque ele foi um gênio, né? Ele foi um cara realmente que revolucionou toda uma época, com todos os saberes deles, com tudo aquilo que ele veio revolucionando diante dos novos conceitos de vida. Então, falar de Jesus é maravilhoso, né? Mas a gente precisa de mais bagagem. E muitas vezes eu fico imaginando, né? Ele com tanto conhecimento, indo falar com as pessoas, né? Você quer me seguir? Larga tudo que você tem e vem. Opa, como assim? Largar? É, para você aprender a ser um bom cristão, né? A ter uma evolução, querer fazer o que eu faço, você tem que se desprender de tudo. Mas muitas vezes a gente pergunta, o que é se desprender de tudo, né? Será que é só os bens materiais? Não, a gente tem que se desprender de nós, se desprender justamente dessas questões que a gente não consegue trabalhar, a falta de humildade, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de igualdade. E por que ele fala, me segue? Porque é seguindo ele que a gente vai exercitar tudo isso. E as pessoas, muitas vezes, elas acham que é abandonar os bens materiais. Não, mas nosso processo não é evolução moral. Abandona os velhos hábitos, segue para o novo. E aí a pessoa vai ver o quanto é difícil. É mais fácil ela deixar uma casa, mudar de casa, mas o velho hábito ela vai carregar com ela. É. Então, falar de Jesus é a gente ultrapassar essa linha de consciência que ainda nós carregamos. Está na hora da gente deixar esse velho para trás e olhar para este novo, olhar para aquele momento que Jesus vai lá. E eu fico imaginando a cena e dou risada por isso, porque a gente santifica tanto ele, e ele chega lá e derruba um monte de banquinha lá de camelô da época e fala, aqui não! Imagina o barraco, gente! E a gente consegue imaginar Jesus fazendo barraco? E eu Não, a fico gente não imaginando a imagina. Aline lá vibrando. Muito bom. É bem Ai, isso, gente, eu ia realmente fazer isso, é isso aí, Jesus! tem meu É, apoio. é bem a Aline. Ela Sem, é assim mesmo. sem preconceito, tá, Aline? Ah, eu adoro, gente, eu assumo, sou assim mesmo. Tem que Maravilhosa. movimentar, gente, tem que movimentar. E Jesus veio trazer esse movimento para a gente. Então, é Verdade. sensacional. Então, vamos movimentar, vamos tirar as nossas barraquinhas de camelôs internos, daquilo que não serve, né? Porque a igreja é o nosso corpo, é o nosso templo de oração, é esse processo íntimo que nós temos com o maior. Esses conceitos, preconceitos que nós carregamos ainda, deixa para trás, segue Cristo, né? Não é ir para uma igreja, para um templo, para uma casa espírita. Não, é o teu templo, é a tua morada, é a morada do teu espírito nesse momento. Então, Sim. larga esses velhos costumes. Aí, É, fala, Edson, porque você ri, eu dou risada junto. Não, é que eu. Edson, a sua mensagem final, na verdade, porque Tá só bom. tem um Ah, é? minuto. Não, só queria falar rapidamente que ele teve com o leproso, ele teve com o aleijado, ele teve com o cego, ele teve com as mulheres, ele teve com Zaqueu, que era um sovina, que era era o agiota da época. A Ele mulher curou adúltera, a olha o que mulher ele adulta, ele fez. curou a empregada de um romano. Ou seja, se É, teve alguém que não agiu com preconceito, foi ele, né? é assim.
que nós vamos encerrando o Manhã Boa Nova de hoje, agradecendo a todos aqui que estão na nossa sintonia. Muito obrigada, Aline, tudo de bom. Eu que agradeço, Vanvan, Edson, olha, Tchau, Aline, beijo linda. enorme Tchau, no Van. coração de vocês. Obrigada, Edson, beijo. Tudo de bom. Obrigada a todos aqui da nossa técnica, nossa produção, toda a equipe aqui da Fundação Espírita André Luiz, a nossa gratidão. Você continua ligado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.